Dia 3 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Vamos conversar um pouco, tem muito assunto, e olha que a cidade de São Paulo está pegando fogo. Não somente por conta da greve, da estúpida greve, mas pelos interesses políticos que existem por detrás disso tudo. Muito pouco foi comentado, mas na quarta-feira passada, o mito Jair Bolsonaro teve um encontro reservado com Ricardo Salles, que voltou a pensar em se candidatar para a Prefeitura de São Paulo. Isto nas próximas eleições, agora em 2024, eleições municipais. Muito bem. No início do ano, o presidente Jair Bolsonaro chegou a considerar um apoio para o atual prefeito Ricardo Nunes, que também está sendo apoiado até agora por Tarcísio de Freitas. Porém, conforme o tempo vai passando e a mídia, aquela mídia midiática que gosta de jogar notícias negativas no jornal, fez com que Ricardo Nunes declarasse não ser bolsonarista, preferiu manter um distanciamento, disse ele, dos bolsonaristas, porque ele acredita que o apoio bolsonarista pode não ser tão significante assim para ele, já que ele acredita que ninguém vai querer votar em Guilherme Boulos, que segundo esta mesma imprensa diz que está com mais de 30% de intenções de voto. Então Ricardo Nunes está acreditando que, independente de Jair Bolsonaro, os conservadores darão voto a ele para evitar Guilherme Boulos. Olha, eu acho que não é bem assim. Verdade é que temos que lembrar o seguinte: o Ricardo Salles, que agora parece que está começando a ter o apoio efetivo de Jair Bolsonaro, que inclusive prometeu conversar com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que está apoiando o Ricardo Nunes, né? É muito Ricardo aí. Então, o Valdemar que está apoiando o Ricardo Nunes por questões regionais. Ricardo Nunes é do MDB. O MDB está dando apoio ao PL em outras capitais. Em troca, o PL está dando apoio ao MDB em São Paulo. Por isso, no início, Ricardo Salles havia sido descartado pelo Valdemar Costa Neto. Muito bem. Jair Bolsonaro prometeu conversar com ele sobre isso. A questão é a seguinte: para as eleições para deputado federal que ocorreram em 2020, o Ricardo Salles teve 640 mil votos, né, contra 1 milhão de votos do Guilherme Boulos. Muito bem. Boulos, naquele momento, representou toda a esquerda brasileira. Todos os partidos de esquerda. Ou seja, Boulos foi o único candidato da esquerda. Enquanto Ricardo Salles dividiu seus votos com vários outros candidatos de direita. O que significa dizer que, tete a tete, pau a pau, Ricardo Salles tem mais votos que Guilherme Boulos, por mais que a imprensa não admita. Então, esta é a ideia. Ele voltar a concorrer, né? Vai ter o apoio dos conservadores, obviamente, porque ninguém vai correr o risco de deixar um Guilherme Boulos entrar na capital paulista. Ok. O probleminha aí é justamente quem? Valdemar Costa Neto, que ainda mantém seu voto para Ricardo Nunes, pelas questões regionais que eu falei. E aí, o outro problema para o Ricardo Salles é também conquistar o apoio do Tarcísio de Freitas. Vejam só, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, felizmente, né, é do Partido Republicanos, que no início do ano deu apoio à recandidatura a Ricardo Nunes, que é do MDB, por questões regionais também, né, e porque o partido do Tarcísio de Freitas, os Republicanos, apoia o MDB em São Paulo também. E claro, o MDB apoia os republicanos em outras capitais. É o mesmo problema que o PL tem com relação ao MDB. Resta saber o seguinte:
se Tarcísio de Freitas irá continuar dando apoio ao Ricardo Nunes, depois que o Republicanos embarcou nos ministérios do PT. E esse é um tremendo quebra-cabeça, pois o ex-governador Márcio França abandonou o Ministério de Portos e Aeroportos para dar lugar a Silvio Costa Filho do Republicanos, que apoia a construção do túnel Santos-Guarujá, sonho de Márcio França e também do governador Tarcísio de Freitas, que terá um grande capital político com a construção e inauguração durante seu governo. A prova disto é que o túnel Santos-Guarujá vai receber aporte do governo federal através do PAC 3, do atual mandante brasileiro. Ou seja, é um atual tremendo jogo de xadrez. Todos apoiam todos, motivados por algum motivo. Ora, se o Tarcísio de Freitas resolver abandonar o Republicanos, porque o Republicanos entrou nos ministérios do PT, ele poderia então apoiar claramente Ricardo Salles. Porém, poderia ver sua obra Santos Guarujá embargada, ou seja, vamos deixar de lado por enquanto. Por outro lado, se ele mantém apoio para o atual prefeito paulista, ficaria um tanto quanto que sem graça a relação dele com os conservadores. Não perderia o apoio, mas ninguém entenderia muito bem. E claro que o apoio do governador pode sim decidir uma eleição. E se ele apostar em Ricardo Nunes, esse tiro pode cair no pé de Tarcísio de Freitas, porque não sabemos até que ponto o Ricardo Nunes teria o apoio dos conservadores. Até porque os conservadores poderiam ainda contar com o Ricardo Salles fora do PL. Ele já disse que pretende deixar o PL caso não receba o apoio. E aí, a disputa pela prefeitura estaria rachada entre Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Guilherme Boulos e outras tranqueiras como Kim Kataguiri, que acha que tem chance. Então, meus amigos, é um jogo de xadrez muito complicado, mas que vai causar tensão. E, com tudo isto, apesar de todos os transtornos com a greve política iniciada hoje na capital paulista, com os trens da CPTM, do metrô e da Sabesp, é claramente uma greve com o dedo, com a digital de Guilherme Boulos, que além de representar os sindicatos que são contra as privatizações das estatais, né? Mostra também o DNA de Guilherme Boulos, que é o DNA de invasor, de paralisador. E isto mostra o porquê Guilherme Boulos pode ser um desastre na prefeitura de São Paulo. Então essa greve tem esse lado positivo, de acordar a população paulista e não deixar que ele entre. Por outro lado, essa greve iniciada hoje pode ser o primeiro grande teste político de Tarcísio de Freitas, pois terá que usar de muita habilidade para contornar uma situação que não é de problema estrutural ou operacional, mas sim de viés político, já que interessa não somente ao PSOL, né, mas sim a toda a esquerda brasileira capitaneada pelo PT, que precisa desgastar o governador de São Paulo também, já visando 2026. Hoje pela manhã, o governador informou que, infelizmente, aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem como objetivo a de defasar o interesse de muitas pessoas com o governo de São Paulo, né? Ou seja, é uma defesa do interesse corporativo, disse ele. E quem está entrando aí em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. Isso é o que ele disse em uma entrevista coletiva que ele deu, né? Curiosamente, as únicas linhas do metrô que estão em funcionamento são aquelas que foram privatizadas. Por que será? Acho que é sinal de que deu certo. Então, meus amigos, vamos ver se essa greve continuará amanhã.
Vamos ver se Tarcísio de Freitas saberá driblar essa situação e mostrar, sim, força de governador. E vamos ver os resultados, evidentemente, torcendo para que Ricardo Salles saia candidato à Prefeitura de São Paulo. A meu ver, seria um excelente nome para administrar a cidade, que é o motor do Brasil. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês assistam ao vídeo que está no Rumble de hoje, que é espetacular, posso garantir. Vocês não vão se arrepender. O link está aí abaixo do vídeo, no primeiro comentário. E espero que vocês apoiem o canal Terra Brasilis News, dê seu apoio, colaborem, convidem os amigos para nos acompanhar. Eu desejo encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.